Bora te atualizar também sobre Oscar, meio atacante do São Paulo, já sabe quanto tempo ficará de fora. Fala também sobre Luciano, herói da vitória do São Paulo contra o Corinthians. Você sabia que ele quase foi negociado pelo Tricolor dias atrás? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o São Paulo comprovou a fama de freguês do Corinthians ao vencer na noite desse sábado o Timão por 2-0. São 7 partidas sem derrota para o rival, com 6 vitórias e um empate. Nos últimos 5 jogos no Morumbi, 5 vitórias do Tricolor. Só para completar sobre esse jogo, queria destacar um número importante. São Paulo teve 22 desarmes contra apenas 4 do adversário. Hora de falar sobre o São Paulo com notícia ruim. Nesse domingo, o Tricolor divulgou o boletim médico em relação ao Oscar, que havia saído do jogo contra o Corinthians, sentindo muitas dores nas costas. Foi direto para o hospital. E dá para dizer que o período de recuperação do Oscar pode chegar até a 2 meses. Dá uma olhada no que disse o São Paulo através da sua nota. O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda. Após a avaliação clínica e exame de imagem, foi diagnosticada a fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. O quadro é estável, sem sinais de comprometimento neurológico. O tratamento será conservador, com foco em controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva. O tempo estimado para o retorno às atividades varia entre 4 e 8 semanas. Importante lembrar que os 3 jogadores mais caros do elenco do São Paulo não estão à disposição de Hernan Crespo. Caleri só volta a jogar no ano que vem. Lucas Moura sofre com dores no joelho desde o primeiro semestre e agora mais esse problema com o Oscar. Hora de notícia exclusiva sobre o São Paulo de Luciano, autor dos 2 gols na vitória contra o Corinthians na noite desse sábado no Morumbi. Luciano correu enorme risco de deixar o tricolor durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. É que São Paulo e Santos conversaram sobre a possibilidade de uma troca entre o Luciano e o Guilherme, atacante que andava embaixo na Vila Belmiro. Essa negociação foi tocada pelo Departamento de Futebol do São Paulo. Na última hora, quando os clubes avançavam para essa troca, o presidente Júlio Casares recuou e desistiu do acordo por entender que o Luciano ainda teria bastante utilidade com a camisa são paulina. A volta da Copa do Mundo de Clubes reafirma essa impressão. Luciano deu 2 passes para os gols, no empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança, e foi o autor dos 2 gols que deram um pouco mais de tranquilidade para o São Paulo após a vitória contra o Corinthians. Tricolor que conseguiu saltar na tabela de classificação e se afastar um pouco da zona do rebaixamento, nesse momento 13º colocado com 16 pontos conquistados. Só para completar sobre o Luciano, 31 partidas, 10 gols e 5 assistências, enquanto os 3 jogadores mais caros do elenco, Lucas Moura, 1.800.000 por mês, Oscar, R$1,5 milhão por mês e Caleri, R$1.300.000 mensais. Desfalcam o time para servir o departamento de médico. É o Luciano quem tem salvado a pele do tricolor. O Oscar foi o único entre esses 3 que começou a partida, mas com 14 minutos foi substituído por conta de uma queda muito forte. Ele acabou sofrendo uma lesão no quadril e foi parar no hospital. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão. Para arrematar de vez em relação ao São Paulo, tricolor que não vencia no Brasileiro há 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. E nesse momento o São Paulo respira um pouco mais aliviado. Nicola, com a lesão do Oscar, o São Paulo vai contratar alguém. Leonardo, só para explicar, né? Ontem o Oscar sobe dentro da área numa disputa com o jogador do Corinthians, recebe uma cama de gato e cai de forte no chão com as costas, né? Foi para o hospital assim que o jogo acabou e constataram fraturas em 3 vértebras, né? L1, L2 e L3. Tempo de recuperação de 4 a 8 semanas, ou seja, ele pode ficar até 2 meses fora. Não há necessidade de intervenção cirúrgica. E é mais um jogador importante que fica fora. Não vão contratar só porque não tem Oscar por 2 meses, porque a avaliação é de que não valeria a pena gastar uma grana por um atleta que vai voltar. Só queria destacar que os 3 mais caros do São Paulo estão indisponíveis, né? O Lucas Moura ganha R$1.800.000, tá fora. O Oscar ganha R$1,5 milhão por mês, está fora. O Caleri, R$1.300.000, só volta no ano que vem. O Caleri é o caso mais grave, com uma lesão no joelho. Mandei mensagem para um dirigente do São Paulo se Javier Manquillo, ex-Celta, pode pintar no São Paulo. Primeira resposta, não sei, vou mandar para uma segunda. Deixa eu só mandar um boa noite, né? Tá, resposta importante. Javier Manquillo, ex-Celta no São Paulo, não cogitamos. O Lucas vai voltar quando, Nicola? Jean, durante a sexta-feira, o Lucas passou por uma nova intervenção médica.
aplicação de uma injeção para diminuir a dor, mas ele não volta antes de 6 de agosto, tá? Então já é certo que o São Paulo não vai ter nas próximas semanas o Oscar e o Lucas, e o Calleri só no ano que vem. O Alexandre Souza pergunta se o São Paulo negocia com algum nome. Sim, com mais um lateral direito e mais um ponta, só não consegui descobrir quais nomes. Perguntei agora durante a live uma pessoa do São Paulo sobre Manquijo. Deixa eu pegar o nome do cara. Javier Manquijo, ex-Celta. E a resposta foi: não cogitamos. Javier Manquijo, depois perguntaram se esse cara já passou pelo Inter. Deixa eu ver se na carreira dele tem alguma passagem pelo Internacional. Jogador formado pelo Real Madrid, passagem pelo Atlético de Madrid de muitos anos, jogando pouco, passou pelo Liverpool, pelo Marseille, pelo Sunderland, pelo Newcastle e pelo Celta. O currículo é bom. Enfim. Nicola, fala para o Casares tentar trazer o Vitor Sá. Ele falou uma vez que sua família é São Paulina. Ele é um ponta melhor que o Ferreira. Nilda, o grande problema é financeiro. O São Paulo não vai trazer ninguém se precisar comprar. Dificuldade financeira enorme. Cheguei a contar para vocês que o Tricolor fechou o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 32 milhões de reais. E olha que o resultado ainda acabou sendo comemorado, porque a expectativa, a projeção era de um prejuízo de 46 milhões de reais, tá? Alguém no radar do São Paulo, a pergunta do Nick Under. Nick, eu sei que os caras queriam muito aquele Carabali, lateral direito do Barcelona, mas tá difícil o negócio lá. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do timão? A pergunta tem muito a ver com o que aconteceu na noite desse sábado, na derrota para o São Paulo, em pleno Morumbi, por 2-0. A coisa começa a ficar ruim para os dois lados quando o Memphis Depay nem volta do intervalo. Ele foi uma das substituições feitas pelo Dorival Júnior, muita gente se perguntando se o Memphis havia sentido alguma coisa, e a resposta depois da partida dada pelo próprio Dorival foi de que a decisão foi uma opção técnica. Dorival também disse que poderia tirar mais 5 ou 6 jogadores diante da péssima atuação do Corinthians no primeiro tempo. O Memphis Depay nunca havia sido substituído no intervalo ou tão cedo por uma opção. Ele havia saído uma vez aos 31 do primeiro tempo contundido. Então, isso já chamou a atenção. E o comportamento do Memphis Depay, depois de ser sacado com 45 minutos de jogo, também foi estranho. Ele não voltou para o banco de reservas, como costuma acontecer com os demais jogadores, e assistiu a partida no ônibus que levaria o Corinthians embora do Morumbi. Ainda bem que, pro Corinthians, o Memphis participou daquela roda pós-jogo, mas depois rapidamente já se dirigiu ao ônibus de novo, sem querer papo com ninguém. Já Dorival Júnior, que é contestado pelo torcedor do Corinthians, passa a balançar diante da falta de resultados. Timão vai mal no Campeonato Brasileiro, são apenas 19 pontos conquistados, e a impressão que se tem é de que o Corinthians do Dorival não teve evolução de nenhum jogador. O time até defensivamente se comporta um pouco melhor, mas ofensivamente houve uma queda muito grande na comparação com o trabalho do Ramon Dias, que estava longe de ser um bom trabalho. Preciso contar também sobre os números do Memphis Depay em clássicos paulistas. São 10 jogos, nenhum gol marcado e apenas 4 assistências contra o São Paulo, 3 jogos e 3 derrotas. Dorival Júnior se queimou com a derrota por 2-0, com as substituições que fez e especialmente com as explicações depois da partida que não deixaram boa impressão. E só para tornar a situação ainda mais delicada, os próximos jogos do Corinthians, contra o Cruzeiro em casa, contra o Botafogo em fora e também contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se o Corinthians não evoluir e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, você pode escrever que Dorival Júnior será demitido. Já Memphis Depay dá a impressão de que só aguarda uma oferta legal da Europa para deixar o Corinthians. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Última, prometo. Diretores da nova diretoria do Corinthians adorariam que pintasse uma proposta pelo Memphis Depay e eles não querem a continuidade do jogador holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Então é isso aí, família. Ficamos com aquele giro de notícias do São Paulo. Informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Então é isso, rapaziada. O São Paulo colocando o Corinthians em crise. Após a vitória de 2-0 no sábado, né? Com os gols de Luciano, que marca e é um dos jogadores mais importantes do elenco do São Paulo.
coloca uma crise sem precedentes no Corinthians, a ponto do técnico Dorival Júnior, ex-comandante técnico do São Paulo, correr risco lá de ser demitido, né? Até mesmo aí o Memphis Depay aí que já tá criando-se essas especulações se ele vai deixar ou não o Corinthians. Rapaziada, é bom demais ver os times lá sofrendo e muito que apareça mais e mais e mais crise no Corinthians, no Palmeiras, no Santos e assim vai. E o São Paulo continua sendo soberano, o maior clube brasileiro, o maior clube do mundo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e até o próximo vídeo. Fui!